Vamos. Bom dia, pessoal. Understand. Bom dia. Understand. Bom dia, Flávia. Bom Bom dia, dia, pessoal. Valquíria. Feliz Bom dia, 2023. Flavinha. Para nós. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, meus irmãos, meus amigos, principalmente a maioria feminina, né? A Meus irmãos alma, em Cristo, como diz um amigo meu sempre que encontra. as mulheres sempre na frente mesmo, né, dos homens. Então, sempre mais iluminado e interessado no porvir. Isso é bom, é muito bom. Então vamos lá, começar essa magnífica obra que vai trazer com certeza para nós abertura mental, né? Que é o melhor de tudo, não é somente uma história nas tradições superiores, né? Que a gente tem já registrado todos os pontos desses fatos, né, que aconteceram com o Brasil e anteriormente foram planejadas historicamente na criação da própria humanidade. Então, Jesus sempre esteve à frente, sempre esteve comandando, e isso a gente tem que estar sempre ciente, e até hoje e até amanhã, sempre Jesus estará trabalhando por nós, de uma forma ou de outra. Então, vamos lá, o prefácio ele tem que ser mastigado, porque é um prefácio do Emmanuel que traz uma perspectiva muito interessante sobre Humberto de Campos, sobre as promessas da terra do Brasil para o mundo. Então, acho que e a apresentação que ele faz de Humberto de Campos e dá a honra dele, que ele poderia ter escrito isso aqui. O Emmanuel poderia ter feito, mas ao mesmo tempo ele estava fazendo A Caminho da Luz, estava trabalhando no livro A Caminho da Luz. E então isso aqui é uma participação coletiva, né? A espiritualidade sempre trabalhou a universalidade, não se concentrou em uma única pessoa, um único espírito, uma única consciência. Então, sempre trabalhou várias consciências para que tudo pudesse acontecer ao seu tempo exato. Então, vamos fazer a leitura, Eu já e falei para. depois da leitura a gente. É só porque eu lembrei que você estava falando do Humberto de Campos. E sempre quando fala, eu nasci na cidade próxima dele, né? E na cidade que eu me criei tem uma praça. E tem a história dele. Então, quando eu vi a psicografia do Humberto de Campos, quando eu entrei na doutrina espírita, eu fiquei assim maravilhada. Eu falei, gente, eu praticamente conheci esse homem, porque ele é tão falado, né? A obra dele, e ele é tão bem visto lá, e as pessoas não têm essa noção da parte espírita. E eu sempre lembro, assim, gente, essa obra toda eu fico lembrando dos lugares que ele estava. É muito legal. É importante a gente ver também nós no contexto. Então, quem é você? Examine as suas tendências, examine o que você conhece, o que você sabe, o que você aprendeu, que você vai se enquadrar com certeza nessa história. Então, nós estamos mexendo num conteúdo onde nós estamos também presentes, de uma forma ou de outra. Coadjuvante, não importa, de uma forma ou de outra você está ali no processo. Cada um de nós pode fazer essa investigação com as nossas tendências e como nós vemos o mundo assim. A gente descobre as nossas aptidões profissionais, vocacionais,
com base em tudo que nós já construímos, né? Com base com aquilo que a gente já vem fazendo e as facilidades. Então, de repente, você tem um trabalho a fazer e não está fazendo. Você tem uma missão a cumprir, você não está fazendo essa missão. Então, e nos identificar dentro de um processo para que a evolução e o desenvolvimento da humanidade aconteça mais rapidamente, às vezes não acontece tão rápido por causa da nossa própria culpa, né? Ou seja, da falta de comprometimento nosso. Então, nós estamos nesse contexto onde espíritos que foram escalados fizeram, e muitos fizeram com algum desarranjo também, né? Que não vai ser perfeito, porque são espíritos também ainda na escala de evolução. Então, vamos lá, prefácio. Quem vai fazer a leitura para nós? O prefácio. Quem se habilita primeiro a fazer? Quem está com o livro? Eu não estou com um livro, estou no computador. Se puder. Ué, se você quiser, pode ler. Meus caros filhos, venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho, a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. O nosso irmão Humberto tem, nesse assunto, largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe, como escritor, em face da mentalidade geral do Brasil. Os dados que ele fornece nessas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nestes tempos de confusionismo amargo, consideramos de utilidade um trabalho desta natureza e, com a permissão dos nossos maiores dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade, com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente. Se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra tem sido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento, no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Eis, em síntese, o porquê da nossa atuação nesse sentido.
O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em solidade com o médium, como se ainda se encontrasse no seu escritório solitário. Daí a razão por que as páginas em apreço foram produzidas de molde a se aproveitarem as oportunidades do momento. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípuos deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Emmanuel. Emmanuel. Muito bem, Não me muito canso bem. de observar a intelectualidade do Emmanuel, né, gente? Você percebe que o cara é de uma sabedoria e de uma simplicidade ao mesmo tempo, que eu fico assim, maravilhado. Aqui o Emmanuel, ele vem um pouco diferente do que normalmente ele retrata nas suas obras, porque ele está falando, apresentando, está falando a um grupo que começou um trabalho de auxílio, inclusive, de Humberto Campos para que acontecesse. Primeiro, a escolha do médium, né? Que tem tudo a ver. E ele está falando como se estivesse numa sala com a gente. Né? O Emmanuel, ele vem, fala com a sua grandeza, seu conhecimento, como tivesse reunido com a gente numa sala, né? Uma sala principal ali para falar num, num momento muito importante que é apresentar o Humberto Campos e mostrar que ele é o espírito indicado para fazer esse trabalho, pela condição dele ser escritor também, uma série de fatores que propiciaram, porque um espírito que vai fazer um trabalho desse, ele é basicamente, naturalmente escolhido, né? Naturalmente, moralmente escolhido, porque na espiritualidade nós não temos cargos, né? Nós temos envolvimento moral. Quando desencarnarmos, a nossa hierarquia será moral, será espiritual e não material, por títulos que a gente tem acumulado pelo que eu fiz materialmente. E estudei em cima disso. Mas a grandeza do Emmanuel em apresentar um colega, um companheiro, né, é muito interessante. É como se ele estivesse junto ali, conversando com o grupo e apresentando o Humberto. O Humberto é que está na condição de fazer isso e tal. Ele buscou nas tradições espirituais o histórico disso tudo para poder. Que ele fez investigação, porque não viveu todos os fatos, né? Como o Emmanuel também, quando retrata nas suas obras, ele não passou por todos os fatos, mas ele teve o conhecimento, teve a investigação, teve a compilação de muitos detalhes, né? Então, aqui a gente vê acontecendo. Então, ele, no primeiro parágrafo aí, ele fala ao grupo, apresenta Humberto, né, mostrando que ele tem um largo campo de trabalho a percorrer, né, com as faculdades de expressão e com isso de simpatia do que ele expõe como escritor, em face de quê? Da mentalidade geral do Brasil. Então, ele vai mostrar que conhece o Brasil, que conhece dos planos do alto, do plano divino. Muito interessante. Vocês acreditam que o Brasil foi colocado aqui, celeiro do mundo, economia para os países mais pobres, povos mais pobres, realmente está para acontecer isso nos próximos 100 anos? Que o Brasil vai realmente ter porque eu não estou falando de dias de hoje, eu estou falando de 100 anos.
porque nós vamos ter uma transição, e estamos numa transição aí até 2050, é uma transição 57, 59, 60, uma transição forte. Agora, em 100 anos, o quadro econômico, porque o quadro econômico do mundo é muito importante para a sobrevivência humana. Além dos fatos espirituais, da importância espiritual do Brasil para o mundo, a economia do mundo, a do Brasil, vai poder sustentar e ser a mais importante do planeta? O que vocês acham? Nós estamos caminhando para isso. Aqui, Humboldt, ele é um geógrafo, cientista. Ele estudou muito bem quando eu estava na geografia também. O que era mais falado era Humboldt, porque ele é a base da geografia. E ele fez estudos aqui no Brasil, principalmente nas Américas, correu a Colômbia, correu a Venezuela, correu essas áreas mais assim, ricas, e pôde fazer obras interessantíssimas sobre o ambiente natural. E Humboldt, ele foi o inspirador de Darwin, né? O Darwin que a gente conhece realmente se inspirou em Humboldt. Então, quer dizer, esse espírito que veio, que é o Humboldt, ele é um espírito enviado das altas esferas para fazer esse papel. Não existia um curioso, simplesmente humano ali, um humano qualquer. Não, é um ser preparado para fazer um grande trabalho de descoberta sobre a investigação da natureza e poder também dar subsídios para entrar na linha de Darwin, que seria a teoria da evolução. Então, a gente está falando de... Esse trabalho foi feito mais no Brasil, nas Américas. Então, não foi feito, claro, na Ásia, ele foi em várias regiões do planeta, mas onde ele concentrou um esforço mais importante foi aqui no Brasil. Então, é um grande e forte sinal que o Brasil é realmente desenhado para ter um papel importante na seara do mundo. Então, aí eu pergunto, mas com isso, celeiro do mundo, que Humboldt diz que o Brasil é o celeiro do mundo. É um espírito iluminado, um espírito altíssimo, cientista, que falou isso. E foi apontado aqui por um dos grandes emissários divinos, que é Emmanuel, citando ele numa própria obra que se inicia agora, que é Brasil, Coração do Mundo. Então, quer dizer, ele é o espírito indicado no processo. Então, aí eu pergunto, vocês acham que a economia do Brasil, no sentido de sobrevivência humana, ela estará alimentando os povos? Isso se direciona? O que vocês acham? Coragem para falar. Depois de tudo que você expôs, né? Não pode falar, cara. Sustentando espiritualmente, você fala? Ou não, comercialmente. Não, espiritual já é. Espiritualmente é. Agora, eu quero ver a oposição, o que vocês material, acham? né? A parte da matéria. Sobre a economia mesmo, porque a economia, se você viu no livro A Caminho da Luz, que a economia é uma coisa importantíssima na constituição planetária. Ela aproxima os povos, ela sustenta os povos. Claro, aí a gente está citando agora Brasil. Brasil tem uma posição importante nesse processo de evolução planetária da humanidade, nesse sentido de sustentabilidade. Meu pai é produtor rural, né? E aí uma vez ele falou para mim assim, que eu achei muito interessante a posição dele,
E, e assim, eu não esqueço de forma alguma. Ele falou assim para mim que nós, brasileiros, principalmente os produtores rurais brasileiros, têm uma obrigação de acabar com a fome no mundo. É um compromisso que existe nesse sentido. Só que eu acho que enquanto tiver gente que procura ficar vivendo dependente dos outros, né? Enquanto as pessoas não entenderem que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa produzir, não vai ter como alimentar todo mundo, né? Então, eu acho que primeiro precisa conduzir as pessoas a esse entendimento de que só vai poder alimentar o mundo todo se tiver gente para trabalhar. Porque você não concorda que não adianta ter só o fazendeiro lá com a fazenda e não tem mão de obra. Então, assim, acho que primeiro precisa trabalhar essa questão da necessidade, da importância do trabalho, né? Conduzir as pessoas para entender que sem trabalhar, vivendo de Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo, não tem como, porque a fonte esgota, né? Se você pega uma fazenda já produzida, vai lá, colhe tudo e não vai produzir de novo, aí o que acontece? Acaba, né? Deteriora o solo. Você não vai cuidar do solo, você não vai fazer nada, acaba. Tudo aquilo que você tira e não põe e não cuida, um dia ele esgota, né? Então, por exemplo, uma terra que você vai produzir e você não prepara o solo depois de ter produzido, ter colhido, você não prepara o solo para poder produzir novamente, aquele solo ali, ele vai chegar num ponto que você só desmatou e pronto, você não tratou o solo, você não cuidou, você não produziu, né? O jardim da sua casa mesmo. Você planta uma flor morre, você não cuida mais. Agora, tira todos esses defeitos que o ser humano tem. É porque a escala é maior, né? É espiritual, é do mundo espiritual, e sabe que isso aí vai acontecer porque o espírito ainda não está na condição de entendimento. Em escala maior, o Brasil, independentemente da preguiça, ou seja, da falta de idealismo de muitos, ele será uma nação e a reencarnação se cuida disso aí, viu, Ana? A reencarnação vai realmente proporcionando novos agentes, isso aí vai... A história sempre teve isso, sempre tivemos momentos difíceis, isso sempre teve, e agora não é que vai ser diferente. Então, esse quadro ele vai mudar. Você não pode olhar o momento político hoje, simplesmente. O momento político, todo mundo vai morrer, isso aí vai acabar, esses conflitos que a gente está assistindo, isso aí vai acabar tudo. Se a gente concorda com o posicionamento político ou não, isso aí sempre teve. O Brasil sempre teve períodos difíceis, na era dos grandes latifundiários, coronelismo, né? Isso aí a gente já teve, matanças, guerras, revoluções, e isso sempre teve. Então, é um processo que faz parte da evolução de um povo. Então, Jesus colocou agentes aqui na Terra perfeitos para alimentar o Brasil. Ele colocou gente imperfeita. Então, a gente tem que vencer isso com o tempo também, né? Porque se a gente tiver representantes melhores, anda mais rápido, mas a gente não vai ter sempre assim. Então, inclusive, só um adendo aqui, hein? Tem espíritos que são enviados para cá com alta condição e fracasso. Aí a gente vê Napoleão Bonaparte, né, que teve um grande papel, só que desvirtuou o papel dele. A gente já citou isso aqui,
Mas eu vou colocar só um negócio lá no A Caminho da Luz, quando coloca lá, e eu vou abrir a fala para vocês, quando fala que agora é o tempo das Américas. O Emmanuel fala que agora é o tempo das Américas. Quer dizer, isso deve estar no plano divino para que isso esteja acontecendo. Bem ou mal, de um jeito ou de outro, as coisas estão fluindo para essa necessidade de tornar as terras das Américas importantes no processo de mudança do planeta. Então, isso não tem algo sem importância. É muito importante a gente estar... Mas vamos tirar esse caráter político agora, porque a política ela vai mudar, isso muda sempre, né? Regimes caem, tudo muda. Então, o homem é volátil. Mas o plano de venda... Não, mas é uma atração, assim, de repente, de programas que faltam para colocar trabalho, por exemplo, aquele que às vezes está acomodado, né? Então, são programas sociais e políticos que fazem isso mudar. Mas a gente não tem isso ainda. Então, uma hora vai ter. Agora, é importante ressaltar que esses que estão acomodados também estão passando por uma oportunidade. Se eles pegarem a oportunidade, continua. Se não continuar, vai para outro planeta. Então, quer dizer, é uma oficina. Então, tem carro velho e tem carro novo. Entendeu? Na oficina. Então, que carro que você está? Então, vamos preocupar com o prisma geral. Abrindo aí para os demais. Liga aí. Pois é, olha a diversidade do Amazonas, né? Ok. A Ana Carolina falou uma coisa muito interessante e eu concordo com ela. E agora, falando da própria experiência, o que a gente não pode esquecer é que o que é muito, mas muito importante é a posição do Brasil geograficamente, porque essa não muda. As pessoas vão mudar, elas vão embora, nascem outras. Então, a posição do Brasil geograficamente é a mais importante, que aquela ali não tem como mudar. E falando de experiência própria, estou aqui debaixo do cobertor, agora que são 7h30 da manhã, e está uma neve lá fora, mais ou menos 18, 20 graus. Tivemos sexta-feira 30, menos 30 abaixo de zero. Então, de onde que vem a nossa comida? Vem do exterior. Então, tudo aqui é do exterior, né? Então, por exemplo, a gente não percebe. Agora, eu fiz assim, todos que eu vou comprar, vou ao supermercado, a primeira coisa que eu olho é onde que vem a comida. A fruta, a verdura, tudo eu olho. Então, e normalmente, quando eu venho do Brasil, aí eu compro mesmo, né? Falei, não, eu vou ajudar o meu país. Então, por exemplo, manga. Eu compro manga do Brasil e é muito caro aqui. Mas eu olho e falei assim, não, aí uma vez eu comprei uma caixa. Só que tem que comer rápido, porque senão logo apodrece. Então, é uma coisa assim, na época do Covid, maior desespero. Os aviões pararam, transportes pararam, a gente ia no supermercado, estava tudo vazio. Aquele dá um desespero na gente, é aí que a gente vê quanto que a gente depende de outras pessoas. E agora aqui, por exemplo, são 6 meses de inverno e a comida tem que vir de algum lugar. Então, na época do Covid, foi isso que aconteceu. Então, quando a gente... Aqui que produz só 4, 5 meses por ano, que aqui produz. Então, o Brasil não. O Brasil tem um ano inteiro, né? Então, o que está faltando realmente acordar são os políticos. Mas isso é outro departamento. Isso aí vai mudar. É um ciclo, né? Agora, a posição do Brasil, que realmente ele parece um coração, né? Daí eu acho que é o nome do livro. E olhando no mapa do mundo, o Brasil, se chegar à África com o Brasil, era um continente só, uma ilha, uma parte só. Então, com a evolução do mundo, foi separando um do outro, né? Mas o Brasil é uma posição muito privilegiada. Se no norte tá muito quente, o sul está muito frio, mas tem um meio, né? Então produz o ano inteiro. Então, por isso que é uma posição geográfica muito privilegiada.
Tem até aquela piada que fala, né? O anjo Gabriel vem e fala assim: Mas Jesus, você pôs um povo maravilhoso. Não, você pôs a terra, a natureza, tudo que planta dá, coisa e tal, e foi falando todas as qualidades do Brasil. Aí Jesus falou para ele: Mas espera o povo que eu vou pôr lá. Você espera até eu colocar o povo que eu vou pôr lá. Então, realmente, é um povo tranquilo. E aqui é o que eu sinto falta, aqui é o calor humano, né? Então, esse é o calor humano. Não tem sol. Sol aqui, tá nascendo o sol agora, mas é só assim, aquele sol de 10, 20 minutos, 5 minutos, vai embora. Aí fica tudo nublado de novo. Agora, o Brasil é a posição mais importante disso aí, dos seres humanos, todo mundo vai voltando para fazer uma reciclagem de gente. Mas a posição dele é muito privilegiada, né? Muito, muito, E muito. um detalhe importante dentro da sua fala, quem não aproveitar o estágio que está tendo no Brasil, vai para lugares bem frios. Ou depois vai para um lugar bem quente, que não tem vegetação, falta de Mas isso tudo. é só Então, na próxima encarnação, fica tranquilo, você já os tá numa boa espíritos aí, estão né? no Brasil, não, o Brasil não é deles, não. Ele só está aqui de passagem, foi colocado o povo aqui, mas o Brasil é do mundo. É do Mas mundo. sabe que uma coisa que uma vez eu perguntei no centro espírita, sempre quando eu vou ao Brasil, eu calculo meus dias justamente para estar presente no centro espírita, é em Uberlândia. Aí então eu perguntei, né? Falei, mas o que eu vou fazer da vida? E esse era um espírito super elevado. Bom, aí ele falou assim: vai embora para o seu país. Eu falei: mas o meu país é aqui. Ele falou: não, a sua missão é onde você está. E eu sou professora aqui. Aí me falaram assim: a sua missão é educar aquelas crianças. Você veio com essa missão. Eu falei: mas. Aí então, quem sabe essa missão, já estou preparando essas crianças aqui para voltar e nascer no Brasil, né? Com E certeza, em que com país que você certeza. está? Então, eu penso, é uma missão assim, espinhosa, difícil, ainda mais que eu estou fazendo aqui. Então, foi esse falado que eu não posso deixar essa missão, que foi realmente o que eu prometi lá em cima. Então, lendo o livro Nosso Lar, coisa e tal, fala, né, que a gente planeja o nosso itinerário. E é isso, a minha família É, veio, depois foi todo mundo e embora, é então, Mas em interessante que que país que você está? Eu perguntei foi para uma você. decisão sua, né? Foi uma decisão sua de ter ido para aí. Então, assim, o interno seu que pedia isso convivia com você, esse desejo. Então, cada um de nós tem isso mesmo. A gente faz opções para as coisas que a gente deve cumprir. Então, quem sabe você está realmente preparando almas para voltar para cá, como inúmeros espíritos que estão fazendo isso. isso aí me dá mais responsabilidade ainda, né? Porque eu morei aqui, fiquei aqui 5 anos sem ir para o Brasil. Aí um dia eu falei, tô farta de neve, de tudo, vou embora. Fui para o Brasil, o que aconteceu? Voltei de novo, sabe? Então é aquela assim, a gente quer ir na linha, a gente quer fazer uma curva, faz a curva, mas eu falei, não, é aí que você tem que estar, né? Então é uma coisa assim que realmente eu fico assim, às vezes perguntando por quê, né? Só Deus sabe. Mas agora com esse fala aí, falei, quem sabe que eu estou preparando esse pessoal para ser reencarnado, né? E eu dou aula numa escola católica e eu falo muito de Deus, sabe? Eu ensino coisas a. Eu não posso falar do Evangelho, porque é católico. Então eu sigo a Bíblia, mas eu dou um pouquinho do espiritismo, né? Inclusive crianças que a mãe ou o pai falecem, aí eu falo, na época do Dia das Mães, eles falam assim, mas eu não tenho mãe. Eu falei, claro que você tem mãe. Então você faz uma caixinha, escreve para ela, se você puder ir no cemitério, você leva a caixinha, põe lá. Você reza, na hora de dormir, você reza, você fala com ela. Então, porque ela está viva em algum lugar do espaço. Eu não posso falar nada assim, né? Então, é uma coisa assim que até teve uma fase que a menina estava chorando, a mãe dela tinha falecido. São crianças de 7 anos. E a gente, na sala de aula, tem um altar. Eu fiz o meu todo. Então,
Aí a criança estava chorando muito, eu falei, mas que foi? Aí, bom, conversando, aí eu falei para ela, olha, tá vendo a Virgem Maria ali? Eu tenho a estátua da Virgem Maria, Jesus, tem a Bíblia, várias Bíblias lá. Então eu falei, você vai lá, você vai falar, mãe Maria, tira essa dor de mim, me ajuda. Então, e ela fez isso, sabe? Eu fui com ela, né? Nós rezamos o Pai Nosso, todo mundo ficou caladinho, a sala. Aí ela rezou e deu um choro nela tão grande, e eu fiquei emocionada. Aí eu abracei, que aqui normalmente as crianças não se abraçam muito, mas eu abraço na frente dos pais e depois posso abraçar de uma certa forma atrás, né? Na frente, tudo que eu faço, perto da Exemplo, criança, né? Exemplo, como né? exemplo, justamente para os pais, a criança chegar em casa, a professora me abraçou. Então eu abraço, eu faço festa, às vezes eu levo bolo, essas coisas todas aqui, né? Então, esse dia ela chorou muito. Eu falei, você que está limpando a aula, pede a mãe Maria, porque ela é mãe de todo mundo, né? E eu sempre falo, vocês têm duas mães, a mãe natural, que nasceu, que deu do sangue, e a mãe de Deus. Agora vocês estão três, que eu sou a mãe do coração. Eu sempre falo para eles, vocês são meus filhos. E eu não aceito ninguém brigar com eles. Eu brigo mesmo por causa dos meus meninos. Eu sempre falo, não falo aluno, falo meus meninos. E dá aquela sensação que eu pertenço a alguma coisa. Sabe? Então, acho que Deus me mandou para cá, justamente falei, eu vou te mandar, você vai sentir falta do aconchego, mas você tem que desenvolver para dar para as outras pessoas, né? Com Então, certeza. realmente Com essa... certeza você está aí para fazer seu trabalho, sua missão, sua tarefa, né? Mas Justamente, é uma coisa... identifica para o pessoal que não te conhece, porque o seu nome não está aparecendo no vídeo. Eu não sou Identifique muito... onde você está morando, qual cidade você Ah, está tá. morando. Meu nome é Nilma e eu moro em Toronto, no Canadá. E segunda-feira, a cidade toda fechada. Quinta-feira passada, 2 semanas, cidade também fechada, caiu 30 metros, não, 30 centímetros de Grau. neve. Sim. Então, 30 centímetros de neve. Então, estava praticamente todo fechado, né? Assim, muita gente trabalhando, mas a escola, como é muita criança, e é perigoso ter o ônibus escolar e tudo ir para a escola, né? Então, ficou fechado. E sexta-feira estava menos 30, hoje está menos 18. Desculpa, e vamos mais ou menos nessa faixa assim, oscilando até março. Então a gente fica farta. E é uma época que dá muita depressão também, dá em todo mundo. Janeiro e fevereiro são os piores meses, que a gente não vê sol. Eu também não sabia que o sol fazia um efeito na vida da gente. E quando eu chegava aqui, eu falei, mas eu tô triste hoje, eu não sou assim, o que aconteceu? Eu falei, e quando aparecia o sol, A o falta humor do das sol. o humor das pessoas. Por Não, isso que eu mas falo. aqui é assim também. Quando o sol desaparece em períodos mais fechados, a gente fica meio estressado, sabe? Fica meio para baixo. A gente Mas, gosta do sol, vai para a praça, alegria, né? Isso é sim, a liberdade brasileira, né? é uma coisa que a gente também, aqui quando eu falo, né, quando aparece sol aqui, todo mundo está na rua, todo mundo vai para as praças. E aí no Brasil, hoje lá, hoje está ensolarado, amanhã tem sol. Aqui não, aqui a gente tem que aproveitar os minutinhos, né, de sol. E é isso que é a posição do Brasil também, né? Tudo que planta e dá. A terra é maravilhosa, tudo. Então, a gente só valoriza quando a gente perde, que é no caso, é o meu caso, né? Falei, nossa, por que que eu não aproveitava? Porque o sol maravilhoso eu vou aproveitar. Então, realmente, aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. Porque não é muito fácil, não é muito fácil, E sabe? o Brasil com as grandes florestas, grandes matas, né? E coopera muito no oxigênio do planeta com os mares, né? Também com a função principal, a floresta amazônica deve dar uns 20 e poucos por cento de Ah, participação. Então, quer dizer, não é só a agricultura, também não, as condições naturais da ecologia, né? justamente.
Tanto que aqui, por Então, exemplo, quando aqui as pessoas estão, mesmo no trabalho, estão desperdiçando papel, eu falo, não, vamos reusar o papel para salvar a floresta amazônica. Eles me olham assim, falando, já sabe que eu sou brasileira, né? Falei, não, vamos salvar a Amazônia, não vamos jogar fora, não. Então, é isso, que a Amazônia é muito importante, é o pulmão do mundo, né, que fala. E e realmente, o Brasil é um muito privilegiado, a posição dele geograficamente. Muito, muito. Muito mesmo. ótimo. Olha, a gente está satisfeito de ter você aqui, né? E passando a participar com a gente. Seja bem-vinda, tá? E aos Obrigada. demais aí que você não conhece, aí a gente tem os nossos irmãos que pode apresentar. A gente está usando esse dia de hoje também para iniciar a fala, conversar sobre a importância. Não foi com a preocupação de terminar um prefácio, mas assim de introduzir, colocando todos na fala e claro que falando também do prefácio, né, dessa Sim. obra. Mas aí eu queria que eles todos aí se apresentassem para você. Começa aí, Amaro. Estou começando a minha sequência aqui para a nossa irmã saber. Amaro, se Oi, apresenta Amaro. aí. Bom dia, Bom dia. minha filha. A senhora é de onde aqui? Daqui de Uberlândia mesmo? Não, eu fiz faculdade lá na Santa Mônica, querida. Eu morei muito tempo aí. Morei no bairro Nossa Senhora Aparecida, na Rua Bela Vista. Não esqueci, era um pensionato lá, Rua Bela Vista 54. Mas a minha família é de Tumbiara, mas eu nasci em Santa Helena, a terra do algodão. Então você é Então, comedor de pequi. Você está sentindo falta do pequi, é? nossa, e muito, muito, muito. Muita, muita. Muita falta de tudo. E quando eu vou no Brasil, eu fico parecendo boba, sabe? Eu vou no supermercado, eu passo horas só olhando as frutas e os vegetais. Aí eu pensei, meu Deus, que coisa linda. Eu como de tudo, sabe? Porque tudo aí no Brasil é tudo muito natural. Aqui, por exemplo, a gente tem banana de Costa Rica e vem tudo verde. Quando aí vem tudo verde. Eu falei, mas como é que eu vou comer? Aí compra. Daqui 2 dias, se não comer, já apodreceu. Sabe? Então, banana, melancia, caríssimo aqui, mas abacaxi, todas essas coisas tropicais, aqui não tem. Ô, Nilma, você está dando uma injeção de ânimo para nós no Brasil, viu? Ah, olha, Você está dando as uma frutas. injeção de ânimo. Aqui, por exemplo, quando é agosto, setembro é a colheita. Menina, aí a gente pode ir nas roças e pegar do pé, sabe? Morango é em junho. Você pode ir lá e pegar o morango, sabe? Eu fico horas olhando, com a fruta na mão, assim, segurando no pé ainda. E eu falei, meu Deus, esse é o milagre da vida. Depois de tanta neve, 3 meses daqueles tomates enormes. Sabe, então eu fico maravilhada com a criação de Deus, depois de tanta neve. E as coisas aqui, por exemplo, quando acaba a neve, uma árvore que está toda pelada, não tem nada de folhas, dentro de 4, 5 dias está tudo. As folhas começam assim, parece que de noite os anões da Branca de Neve vêm e faz o milagre do crescimento. Sabe? Sim. Eu vou te mandar um pedaço de melancia. Ontem eu comprei uma melancia, 13 quilos, R$ 26. Fala não. E tá Fala deliciosa. não. Não, mas deixa eu te fazer uma Amaro, observação. manda para mim aqui, ó. Ela só faz perto. Fica mais perto. Ali no Quality, Tô no você Santa mora Mônica. pertinho do Quality. Ué. Ei, Nilma, mas Sim. pelo que eu estou sentindo, a senhora vai concorrer com o Daniel e com a Leila, porque eles falam e falam muito. Então, acho que agora... O Amaro não falou, não. Não, Não, mas Amaro eu não acho, fala nem eu um acho, pouco, viu? mas eu acho que a Não, Vilma eu e sou- o concurso. Eu sou mais discreta. Agora, o Daniel Concorrer com a e Francisca a também. Leila,
Agora temos 3, viu, Daniel? Realmente. Eu Olha, adoro tem falar. a A Lázara, Francisca fala muito a também. Michele. Não, mas seja Que bom. bem-vinda. Obrigada de Não, tem a coração. Francisca também. Tem a Eu Francisca nem também. falei hoje, uai. O que vocês estão falando de mim? Aí tem a Ana que você já conhece, né, a Ana? A Ana eu conheço. Muito obrigada, Ana, É. por ter me posto aí no grupo. Sabe? A gente pode fazer isso todo dia? Como é que é? Vamos fazer isso todo dia. Vamos fazer todo dia. Então, vamos inventar aqui todo dia. Aí a gente Matar vai a se falando aí. saudade, né? Aqui, ó. Essa, como é que chama? Alface, ela é da água. E essa aqui vem da Alberta. Mas é de estufa. Aqui, é Como é que produto. chama? Hidrotônica, né? Hidropônica. Não tá dando pra ver. ver direito? Não. Põe ela na sua frente aí pra gente ver, na frente da Põe câmera. ela na frente do seu rosto. Isso. Aqui, A hidropônica. Hidropônica. essa aqui, e como a gente, fazendo um parêntese aí, como a gente está numa guerra muito grande com os Estados Unidos, dessa política toda, nunca vamos ser os 51 estados, nunca, 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 nunca. Então, eu só compro produto canadense agora, nada americano, nada, nada. Então, essa aqui é a primeira coisa que eu vejo. Aqui embaixo está falando produto do Canadá. E a gente vai nas lojas, já tem a bandeirinha do Canadá falando produto canadense, para promover, você vê como que a nacionalidade é influente. Aqui, tem até a bandeira na minha porta, ó. Cadê? Olha lá. Isso. Está na porta ali. Então, aqui eu sou muito canadense. No Brasil, eu sou brasileira. Então, deixa eu ver de onde que é isso aqui. Essa aqui também é uma... Como é que chama aquele trem? Pimentão, também canadense. Só que essa aqui está escrito aqui perfeitamente, imperfeito e delicioso. Então, esse tipo de coisa aqui são produtos menores que não estão assim tão perfeitos no sentido do tamanho. Então, eles põem tudo dentro do saco e compram esse saco, sabe? Então, para promover a pessoa a usar os produtos daqui, sabe? Então, essas coisas assim são de estufa, mas é uma coisa que sai muito mais caro pela manutenção. Aí, quando eu penso assim, nossa, no Brasil tem tanto disso, e é só plantar uma plantinha, já nasce, né? Então, é maravilhoso. Eu amo o meu país. Aqui eu sou canadense, lá eu sou brasileira, sabe? Então, aqui eu não ponho nada no carro sobre adesivo, essas coisas, porque se falar mal do Brasil, eu brigo, sabe? Então nós já temos uma defesa por aí, então tá bom. Já pelo menos uma defendendo, tá bom. Justamente. Oi. Deixa eu aproveitar de me apresentar. Eu falo de vez em quando, tem dia que eu estou mais faladeira, tem dia que não, mas estou aqui com o pessoal que já faz um tempo nos estudos dos livros, bom de ter aqui, bem-vinda. Mas eu estava pensando, assim, você falando desse patriotismo seu aí, né? E hoje a gente pensando aqui o que a gente está conversando, de como que a gente influencia e é influenciado, como que a gente vive assim, né? E como que a criação divina é toda muito perfeita, o mundo espiritual e o mundo material, né? Se a gente for ver assim, tem todo um equilíbrio aí na perfeição, na funcionalidade, na perfeição. E pensando até na questão geográfica também, né? O Brasil é função de alimentar o mundo, a floresta amazônica, pulmão do mundo, mas não, o mar também. O mar é mais ainda do que a floresta amazônica, né? E assim, chega a areia do deserto lá da África, chega na Amazônia e tal. E a gente está tudo interligado. Então, assim, muito interligado.
a parte, tanto a parte geográfica quanto a parte espiritual. Você está aí com a sua missão aí, no Canadá, espiritual, né? Mas com seus laços aqui. Então, eu acho que é isso que o Daniel nos convidou, a cada um fazer essa reflexão pessoal, sabe? Assim, e já tirando a parte política aí, assim, não vamos pôr foco muito na parte política, que é onde pega, né? Porque somos políticos também, tem as relações políticas, né? Sim. Então, assim, e eu acho que nesse estudo que é muito bom é isso. Cada um pensa de um jeito e tudo, mas eu acho que esse é o foco que, pelo menos que o Daniel tenta direcionar, sabe? Ver o que realmente, como espíritos, o que faz sentido, o que a gente foi instruído, para a gente não ficar tão assim. Quando você falou assim, eu não sou assim contra isso, contra aquilo, assim, eu tô ficando mais maleável, que eu também, sabe, acreditando mais na espiritualidade, deixa, o que for da espiritualidade, deixa por conta deles resolver, vamos fazer nossa pequena parte e fazer bem feito, sabe, assim, Justamente. então, esse estudo é muito bom, você vai gostar. Maravilhoso, obrigada. Esse livro eu li no Brasil, estava no Brasil, eu vi o livro e eu comecei a ler. Toda a vida eu fui assim. Por que o Brasil é assim? Porque isso, aquilo, né? Um povo é um povo muito espirituoso, muito criativo, é impressionante. Então, quando eu peguei esse livro, eu li ele numa noite. Eu sempre ia para a Casa da Fraternidade, lá do Dr. Hansen, e eu ficava no complexo. Lá era a minha segunda casa. Eu chegava do aeroporto em Uberlândia e ia direto para lá. Era a minha casa. Então, quando eu vi esse livro, foi lá que eu li. Eu li esse livro numa noite. Quando eu li, eu fiquei tão maravilhada. Falei, o Brasil tem futuro. Não é igual na época do Getúlio Vargas, que falava o Brasil é o país do futuro. O futuro já veio e já foi, né? Então, mas quando eu li esse livro, eu me senti tão assim, que eu confio muito nos livros do Chico Xavier. Então, quando eu li esse livro, eu fiquei maravilhada, principalmente na época, lá, dando um spoiler aqui, né? Do Tiradentes, falando da reunião dele lá em cima, né? Falando sobre Portugal, responsabilidade de Portugal com o Brasil. Então, eu falei, não, o Brasil tem futuro, tem. Se o futuro não veio ainda. Não veio ainda. Com certeza. Bom, a gente está terminando o nosso tempo. Não, eu só quero. É uma hora. Não, por favor. Eu só vou pedir aqui para, rapidamente, cada um falar em sequência para a apresentação, para chegar no fim aqui, para a gente poder depois encerrar. Claro que com gostinho para continuar, porque a gente vai ter muita coisa para falar do Brasil. Não tem outro jeito, se não falar todas as reuniões, né? Então, vamos lá. Na sequência aí, pode falar Francisca, depois Inês, depois Leila. Oi, prazer em te conhecer. A minha sobrinha morou aí, ela voltou pouco tempo para o Brasil. Eu só queria te fazer uma pergunta. As pessoas, o índice de depressão aí? Muito alto. Depressão e suicídio. Né? Muito alto. Eu conversei até, inclusive, com a minha médica, e aí ela falou, sabe? Ela falou assim, que o tempo que ela mais prescreve antidepressante é janeiro e fevereiro. E nessa época, eu também tinha eu trabalhei na ambulância aqui como voluntária por muitos anos. Então, aí, primeiros socorros. Aí, depois, lá falava, essa pessoa trabalhava não fazer autópsia. Então, ele mesmo falava que quase todos os dias tem vários suicídios e as pessoas pulam no metrô, sabe? Então, por causa disso, não tem família, a maioria das pessoas a maioria, 99%, 90%, são imigrantes. Então, eles vêm para cá com toda essa bagagem e é muito difícil fazer amizade, até que como é que fala? Faz as raízes, né? Então é muito alto, muito, muito. Por exemplo, aqui agora, hoje tem um pouquinho de sol, mas não sei se vai dar para ver. Olha como está lá fora. Aqui a rua, não tem ninguém na rua, já são
Aí são 10 horas? Aqui é 8 Aqui horas. 10 Aqui é horas. 8 horas. Então o sol está começando a nascer, não tem ninguém na rua. E a gente, ontem, por exemplo, eu vi uma cadeira de roda na calçada. Eu falei, meu Deus, como é que anda assim, né? É muito deprimente, não sei. Realmente, Deprimente, tá depressivo. certo. Então, o índice é muito, muito grande, muito alto. Inclusive, até pessoas morrem congeladas na rua. Então, as pessoas que não têm onde morar, de vez em quando aparece, sabe? Mas aí a prefeitura tem vários locais para as pessoas que moram na rua dormirem, sabe? Então, tem as Forças Armadas, que eles têm um tipo de um galpão enorme. Aí eles põem aquelas cama-campanha, aquela antiga, né, que você abre, né, daquelas. Então, as pessoas dormem lá. E é muito, muito triste ver as pessoas na rua, dormindo assim, naqueles bueiros, porque os bueiros têm água quente. Água não, ar quente. Vapor. O vapor. Isso. Aí tem um vapor e as pessoas dormem por ali, por cima, né? Então é muito alto o índice de depressão aqui. Muito, muito alto. Bom, assim, eu vou deixando a apresentação para as outras oportunidades, porque o tempo nosso ele já foi, infelizmente. Não, estou gostando porque realmente a gente está aprendendo com você na sua região, né? Eu só vejo o seguinte: quem está depressivo no Brasil, se fosse por aí, já estaria morto, então, né? Daniel, uma sugestão, o pessoal podia fazer um textinho curto, né, se apresentando e mandar lá no grupo. Pode ser. Mas é bom falar, gente. Deixa as pessoas falarem no próximo encontro. Eu amo falar. Fala no áudio, até mesmo para poder manter a interação do grupo durante a semana. Pode colocar lá e a gente vai se apresentando aqui também. A gente pega só um pedacinho da reunião e vai se apresentando. Tem mais duas pessoas que estão chegando hoje também, que é a Lázara e a Michele. A Michele. Nós não demos as boas-vindas. A Lázara. E a Michele. A Marinês também, que está aqui agora. A Dircélia não conseguiu entrar, eu já combinei de ir lá na casa dela para ajudar. A Dircélia, né? Tá faltando alguns aqui. Não vi a Mas tá bom, olha, o primeiro dia aí da nossa conversa foi muito importante, a nossa aproximação, nós somos uma família, como nós estamos aqui numa sala, né? A gente está realmente numa sala, é virtual, mas é uma sala, a gente está se encontrando de fato, vivamente. Então, eu creio que vai ser muito importante para a gente, na nossa mente, para o nosso progresso, que a gente realmente vai viver aqui com todos vocês, né? Então, abraço de coração para Daniel, todo só um mundo. minutinho, é porque ela perguntou se tem só só hoje, né? Mas nós temos vários estudos do centro durante a semana. Você pode depois entrar em contato e nós temos estudo segunda, quarta, quinta. Você pode participar, tenho certeza que as pessoas vão gostar de você. Está integrado nos grupos. Eu faço parte de quase todos. Oi? Aí eu vou me sentir menos sozinha conversando com vocês. Né? Só que é à noite, né? Todos os outros grupos são à noite. São grupos diferentes, tá? São estudos diferentes, né? Tá? Agora, por causa do fuso horário, às vezes fica um pouco meio complicado. Nós estamos aqui 2 horas a menos, né? Mas isso aí a gente resolve. Mas se você entrar nos estudos à noite, vai ser à tarde para você. Sim, no final da tarde. Que bom. Bom, então tá bom, gente. Olha, até mais. Bom almoço para todos. Obrigado por estarem juntos nessa atmosfera do amor. E até muito domingo. Obrigada, de coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, de coração. Nenenzinho belo. Tchau, tchau. Graças.